Olá para você que está nos acompanhando, muito bom dia. Sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor e você é meu convidado, a gente vai junto até as 8h30 da manhã pelo horário de Brasília. Bom, no programa de hoje você vai acompanhar os desdobramentos do tratoraço que aconteceu ontem no estado de São Paulo. Você vê na tela aí imagens, muita gente se reuniu perto aí dos supermercados para mostrar para o povo que quem ia pagar a conta aí no aumento do ICMS seria a ponta final da cadeia produtiva, mas o governador João Dória mostrou aí um recuo e os produtores mesmo assim foram participar desse tratoraço buscando novas oportunidades para o meio também. Você ainda confere a terceira parte da reportagem que conta o drama enfrentado por cerca de 150 produtores em Mato Grosso do Sul no que se diz respeito a terras invadidas. É isso mesmo, em Mato Grosso do Sul são cerca de 150 enfrentando essa situação, divididos aí entre a região de Dourados, que é uma das principais zonas de conflitos do estado e também do Brasil, e também na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Também vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadoria saber como ficam as primeiras movimentações do dia. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h07 pelo horário de Brasília, a gente começa o programa com destaque da capital federal. Já a Anvisa vai poder conceder autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de qualquer vacina contra a Covid-19, mesmo sem um registro na agência, desde que esses produtos sejam registrados por, no mínimo, uma autoridade sanitária estrangeira. A liberação foi por meio de uma medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União e busca dinamizar o processo de aquisição de vacinas. Os detalhes com Berenice Leite. Após se reunir com a Anvisa para pedir o uso emergencial da Coronavac, o Instituto Butantan, que desenvolveu a vacina em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foram apresentados os resultados de eficácia, que, segundo o governo de São Paulo, é de 78%. Ainda de acordo com o governo, a vacina garantiu a proteção total de 100% contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. Hoje pela manhã, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil já tem assegurado para este ano 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 254 milhões vão ser produzidos pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca. E as outras 100 milhões de doses vão ser produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O governo também editou uma medida provisória que flexibiliza regras para a aquisição de vacinas e insumos. No momento que nós somos consorciados, nós passamos a ter direito a adquirir o que é produzido nos 10 laboratórios, assim que as vacinas sejam registradas. No momento que os laboratórios alcançarem o registro, elas são disponibilizadas para nós. E nós já fizemos com o recurso necessário a compra de mais 42 milhões de doses pela COVAX Facility, que será indicada para um desses laboratórios que está sendo desenvolvido. Se vocês estão calculando, nós estamos em 210 milhões de doses. A medida provisória também determina que o paciente seja informado sobre riscos e benefícios da vacina. Eventuais efeitos colaterais devem ser registrados pelos estabelecimentos de saúde em um sistema de informação que será disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A expectativa agora é de que seja estabelecida uma data para o início da imunização em todo o país. Segundo o ministro da Saúde, o Brasil já possui seringas e agulhas suficientes para começar ainda neste mês. De Brasília, Berenice Leite.
E agora a gente segue na expectativa, então, para conseguir essa vacinação aqui no Brasil. Lembrando que alguns países já começaram e a gente aguarda os resultados. Agora você vai acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Alcide Torres. Nós tivemos, nesses primeiros dias de janeiro, um mercado bastante forte, poucos negócios, né? Os pecuaristas não voltaram plenamente aos negócios e, em função disso, os compradores de gado, para compor as escalas de abate, fizeram dia a dia ofertas maiores para aquisição de rebanhos. O problema é que tem pouca gente participando do mercado nessa semana, e em função disso o mercado esteve firme e forte, ou seja, mercado comprador. Essa foi a situação do mercado de boi gordo na primeira semana de 2021. Isso aconteceu na segunda, na terça, na quarta e hoje, na quinta, e certamente terminará a semana nessa mesma toada. E agora a gente segue para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembra você, como lembro todos os outros dias, que são preços para uma banhada comum à vista e livres de fundo rural. A tela vai entrar para a gente, nós vamos começar pela região sudeste, como já é de praxe, mostrando os preços mínimos do que tem acontecido. A gente percebe alta aí de R$ 3,00 em Barretos e Araçatuba, no interior de São Paulo, e também no Rio de Janeiro. Tem alta de R$ 4,00 em Belo Horizonte, alta de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro, alta de R$ 5,00 no sul de Minas. De lá a gente segue para a região sul e na região sul a gente já mostra que houve alta de R$ 3,00 no Paraná. Alta também de 10 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Vamos agora para a primeira tela do Centro-Oeste, com alta de R$ 1,00 lá em Goiânia, nosso estado vizinho, alta de R$ 3,00 no sul de Goiás e Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul, e também alta de R$ 2,00 em Dourados, no sul do estado do Mato Grosso do Sul. A gente segue agora para a tela de número 2 e mostro para você que houve alta de R$ 3,00 lá em Cuiabá, alta de R$ 5,00 no norte do estado do Mato Grosso, alta de R$ 6,00 no sudeste do Mato Grosso e alta de R$ 2,00 no sudoeste do estado do Mato Grosso. A gente vai para a região nordeste agora, como você acompanha aí na tela, e a gente já percebe que houve alta de R$ 1,00 no sul da Bahia. Também teve alta de R$ 2,00 lá no estado do Maranhão e a gente encerra a nossa viagem diária pelo Brasil indo para a região norte. Lá na região norte teve alta de R$ 2,00 em Redenção, Pará e norte do Tocantins. Alta de R$ 3,00 em Marabá e em Rondônia. Alta de R$ 4,00 em Paragominas e alta de R$ 5,00 no sul do Tocantins. E agora a gente vê como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. O estado do Paraná atua para ampliar o espaço no mercado mundial de carne. As entidades que representam os produtores de proteína animal, juntamente com os órgãos de defesa sanitária do estado, afirmam que o novo status sanitário de carne do Paraná é o passaporte para acessar mercados mais exigentes que buscam qualidade e pagam mais por isso. Veja os detalhes na reportagem de Mauro Andrade. A perspectiva para a carne do Paraná em 2021 é positiva. O estado já possui o status nacional de área livre de aftosa sem vacinação e aguarda o reconhecimento internacional para maio deste ano pela OIE, Organização Internacional de Saúde Animal, passo importante para exportar, principalmente para países asiáticos. Eu conversei com Otamir César Martins, ele é diretor-presidente da ADAPAR, sobre os avanços e as conquistas da carne do Paraná. Acompanhe. O Paraná tem uma grande conquista feita a partir do momento em que deixamos já de vacinar contra a febre aftosa, recebemos esse status nacional, que é um estado livre de febre aftosa sem vacinação, e preparamos todos os estudos para irmos à Organização Mundial de Saúde Animal apresentar o nosso pleito de ser um estado reconhecido internacionalmente
de área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa conquista é feita pelo setor privado e pelo setor público. Tivemos a efetiva participação do setor privado. E agora estamos nos preparando para a etapa posterior, que é a etapa de vigilância com os recursos que dispomos, contando também com a participação da iniciativa privada. Essa conquista abre ao mercado de carnes do Paraná uma nova fronteira, que é a possibilidade de acessar mercados que até hoje não acessávamos, principalmente com relação à carne suína, que é o Japão, a Coreia, o México, a própria China, que são países que solicitam que estejamos livres de febre aftosa sem vacinação. Também temos a perspectiva de aumento e continuamos liderando a exportação das carnes de aves, e a carne bovina se abre também uma nova perspectiva para a exportação para países que também exigem esse certificado. Então, a partir do certificado dado a nós pela Organização Mundial de Saúde Animal, nós teremos condição de acessar mercados que possam fazer com que as nossas agroindústrias que estão preparadas aumentem o seu faturamento e, em consequência, a riqueza para o Estado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Tem muita gente buscando informação sobre a integração lavoura-pecuária e a criação de bezerros. É justamente esse o tema da nossa próxima reportagem. Quem traz os detalhes é o Valdir Pacheco, que foi até uma fazenda lá no Mato Grosso chamada Platina, que é referência aí na criação de bezerros no formato integração lavoura-pecuária. Confira. Os resultados altamente lucrativos, com a pecuária inserida em um sistema de integração com a soja, são os destaques da Fazenda Platina. A propriedade foi uma das primeiras a iniciar o sistema integração lavoura-pecuária na região norte de Mato Grosso. Até 2 anos atrás, a Platina trabalhava com um ciclo completo de cria, recria e engorda. Com a mudança de mercado na pecuária, principalmente com a valorização em falta de bezerro, hoje está focada no melhoramento genético das matrizes e na venda de bezerros. A fazenda hoje conta com a produção de 100% inseminação artificial. A gente já tem trabalhado com touro zero e selecionando o gado mais produtivo, mais dócil, que possa ter uma precocidade sexual também. A gente faz essa seleção, que é o caso aqui. São novilhas hoje com 16 a 18 meses aqui, que já foram inseminadas, faltam ser diagnosticadas. Para ter fêmea, ter um gado mais produtivo, mais precoce, com mais eficiência, né? Tanto com conversão alimentar e precocidade sexual, são os novos rumos que estamos tomando aí para o perfil do nosso rebanho. A fazenda trabalha com a estação de monta invertida já há um bom tempo. Hoje na pecuária a gente tem aí uma boa oferta com relação a preço tanto do boi gordo quanto do bezerro. A gente optou por ficar só no bezerro por ser uma mercadoria que está em falta aqui na região e que a gente não queria acabar com o nosso plantel de vacas, né? Sair na compra de machos. Então o que a gente resolveu fazer foi focar mais em fêmeas, aumentar o número de fêmeas, melhorar as que já tinham para ofertar os machos para o mercado, né? E sendo que a gente faz essa estação nossa na época de seca, né? A gente vai ter a bezerrada agora do começo do ano. É uma época que o mercado não tem muita oferta de bezerro também. Uma parte que beneficia muito a gente fazer essa estação fora do fim do ano é que nos meses de março, abril, maio e junho é a época que a gente tem a maior oferta de forragem da fazenda. Porque além de você produzir o milho safrinha, a parte da fazenda que não vai receber a safrinha entra com o capim pós-soja. Então esse capim vai estar no ponto de pastejo em final de março, começo de abril. E é quando a gente tem a maior oferta de forragem. Então a nossa vaca está parindo numa excelente condição. Com a baixa pluviometria, já quando a chuva começa a cessar, é melhor para trabalhar com o protocolo do bezerro que está nascendo. Mais segurança também por causa de chuva, menor risco de acidente. Parte sanitária também é mais fácil de mexer. Bem-estar animal e além de tudo, a época de mexer no curral também não está debaixo da água, né? Que é uma grande dificuldade também da estação nas águas. O pessoal costuma falar que a gente está na contramão do mercado, né? A gente tem um bezerro de qualidade na época que grande parte dos criadores não tem, né? O pessoal que está começando a inseminar agora, a gente já está chegando perto da nossa desmama, né? Que começa em dezembro, janeiro e fevereiro. O que possibilita a gente ter um número de animais devido à inseminação artificial, a gente consegue fazer uma grande oferta numa época específica do ano.
Atualmente produzem 2.400 hectares, sendo 45% destinado à bovinocultura de corte e 55% à soja. A gente precisava de mais área de pastagem na entre-safra. E como o milho era uma cultura que não agregava muito valor, tinha muita oferta e era barato, a gente optou por não plantar milho durante 5 anos para liberar mais área de pastagem para recria e terminação. A gente pegava milho dos vizinhos, tinha um acordo comercial com a vizinhança, e hoje, com a falta do produto no mercado, com a facilidade da gente fazer a nossa safrinha aqui, já que a gente tem todo o maquinário, toda a tecnologia da agricultura, a gente volta com a safrinha esse ano, sendo que 40% da área de soja esse ano vai fazer safrinha. Inclusive esse atraso do início do plantio não vai nos afetar, já que a área de safrinha já foi plantada até dia 26 de outubro, possibilitando aí uma boa janela para a cultura do milho. De Santa Carmen, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Olha só, ontem produtores rurais e representantes de sindicatos de várias cidades do estado de São Paulo protestaram contra o aumento da cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, imposto que foi colocado pelo governador João Dória. Mesmo após ser suspenso esse aumento na noite de quarta-feira, após um comunicado feito pelo governador pelo Twitter, que nós lemos aqui inclusive, antes da mobilização, produtores foram às ruas para mostrar os impactos que esse aumento poderia trazer para nós, que somos os consumidores finais, já que iriam recair sobre os alimentos, medicamentos e insumos agrícolas. Essa elevação já estaria contando a partir do dia 1º de janeiro e nós do canal do Boi seguimos por aqui acompanhando toda essa movimentação. Qualquer informação nova a gente leva para você. E agora um recado é para você pecuarista que está interessado em adquirir sêmen melhor para suas raças aqui no Brasil. É que nesse sábado e domingo, a partir das 14 horas até as 20, no horário de Brasília, tem dobradinha com venda de sêmen da Genética BR. E agora nessas imagens que você está vendo, são os animais que chegaram agora recente e que estão com oferta de sêmen. Sêmen adquirido da CRV Lagoa, de animais Nelore com Seipe. Uma oportunidade imperdível. É nesse final de semana, sábado e domingo, das 14 horas às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no canal do Boi. Uma oportunidade imperdível de você adquirir sêmen dos melhores raçadores do Brasil. E agora eu convido você para participar comigo do Bom Dia Produtor, mandando a sua dúvida e sugestão no nosso WhatsApp que vai entrar aqui na tela. O número é esse que você está vendo aí, 67998631001. No próximo bloco você confere a terceira parte da série de reportagens que conta o drama enfrentado por produtores que tiveram suas propriedades invadidas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gente vai para o intervalo e você fica com a previsão do tempo para a região centro-oeste. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, são 7 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Você tem acompanhado aqui na nossa programação uma série de reportagens que conta o drama de produtores rurais aqui no estado do Mato Grosso do Sul que estão em situação de invasão. São cerca de 150 e a gente foi até o município de Dourados conhecer de perto essa realidade, também foi a outras regiões aqui do estado do Mato Grosso do Sul e ao longo dos próximos dias a gente continua relatando para vocês o que esses produtores vêm enfrentando. Se você tem alguém que está em situação de invasão, chama essa pessoa, pede para ela ficar ligado na nossa programação e acompanhar. Hoje você vai ver a terceira parte dessa reportagem. O trator com vidros quebrados e também a caminhonete mostram que o conflito está longe do fim. Mais uma vez, o registro foi feito pelo produtor rural Alain, da região de Dourados. Estivemos nessa propriedade 2 semanas antes do novo ataque. Chegamos aqui na área para fazer o plantio da soja e fomos atacados e apedrejados por indígenas. Colocando a vida de meus funcionários em perigo e a minha também. Me deixaram um prejuízo de 2 vidros dos tratores e 1 vidro do meu carro. Em Mato Grosso do Sul, os maiores problemas enfrentados no que se relaciona a conflitos territoriais estão na região de Dourados. De acordo com dados do IBGE, são cerca de 11.146 índios habitando na área, o que corresponde a 18% da população indígena no estado que vivem em terras reconhecidas pelo governo. A Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, afirma que trabalha de maneira incisiva para evitar novas invasões e novos conflitos. Qualquer brasileiro tem o direito de se defender, não só o produtor rural, mas aquele comerciante, aquele morador que tem a ameaça de ter esbulhado a sua casa, a sua propriedade.
E neste sentido, nós vamos sempre proteger aquele que tem direito líquido e certo. E para este tema é muito importante não só você evitar o esbulho, não só você evitar a invasão, é você também ter ações preventivas que dificultem isso. Dados apontam que 150 propriedades no estado estão em situação de invasão. De um lado, indígenas garantem pela oralidade que estão em patrimônios que são seus por comprovações históricas. Do outro, produtores rurais, com documentos garantindo a posse de suas terras, em muitos casos homologadas há cerca de 100 anos. Invasão de propriedade privada, ação mano-militar ou a retomada, como eles preferem, o nome é o que menos importa, a conduta é sempre a mesma. Tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal. No que eles se respaldam? Em absolutamente nada. Não existe previsão legal que legitime, muito menos que legalize, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal. Por isso, repito, se vão chamar de invasão ou de retomada, a conduta é sempre a mesma e não há respaldo legal. Há respaldo do poder público, e aí nós podemos colocar todas as esferas do poder público, que durante décadas tentaram legitimar esta conduta ilegal, que é a invasão de propriedade privada. Então, os indígenas invadem uma determinada área, independente de discutir se é terra indígena ou não, se a propriedade é legal ou legítima. O que nós temos é uma área em posse de uma determinada pessoa. E os indígenas tomam essa posse na força. A gente está lidando com um problema que é secular, e é fundamental que haja maturidade por parte das autoridades envolvidas, maturidade política, maturidade para que a gente consiga resolver essa questão. Senão, a gente entra, e esse é o principal ponto, em um cenário em que todos perdem. A economia do Estado perde. Nós, inclusive, já fizemos um seminário sobre isso, mostrando os custos associados a esse conflito, um custo que especialmente afasta grandes empresas. Desde que esse conflito ele eclodiu, praticamente não houve a implantação de grandes agroindústrias em Mato Grosso, especialmente no Cone Sul, em Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje mais de 100 propriedades invadidas, que já remanescem de muitos anos. Eu acho que nós temos que buscar uma solução negociada, que envolve a FUNAI, que representa os indígenas, que envolve o governo federal, que envolve o Ministério Público Federal e as organizações, para que a gente possa buscar uma solução negociada, sem conflito. É possível a gente achar uma solução, indenizar os produtores que de direito são os legítimos donos e têm o direito de propriedade garantido pela Constituição brasileira. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Eu lembro a você que na próxima semana a gente recebe a advogada especialista em questões fundiárias, Luana Ruiz, aqui nos estúdios do Canal do Boi. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, manda pra gente que a gente vai estar perguntando para ela ao vivo. A gente muda um pouco de assunto, fala agora sobre a China, que foi o maior comprador do Brasil no ano passado, tanto de suínos, devido à gripe suína africana, que dizimou os plantéis, como da soja, principal alimento aí dos animais. Você vai saber mais detalhes no comentário de João Pedro Cuti Dias. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram a importância da exportação dos diversos itens que ela trabalha, especialmente na questão da suinocultura. O Brasil, pela primeira vez, passou de 1 milhão de toneladas exportadas, entre carne in natura e carne processada e suína. Isso, o grande fator, deve-se à demanda chinesa, em função da peste suína africana que dizimou o rebanho dela do chinês em 2019, houve uma demanda crescente de carne suína no mercado internacional e o Brasil teve condições de suprir parcialmente essa demanda. O Brasil era um país que exportava 500, 600 mil toneladas por ano, passou a exportar mais de 1 milhão de toneladas. Isso é muito bom para a economia brasileira e para o setor da suinocultura. A grande dúvida que fica daqui para frente é a questão de como é que vai ser 2021. As consultorias internacionais falam que a China já conseguiu repor 90% das matrizes de suíno que tinha antes da pandemia da peste suína africana. Ou seja,
ela está caminhando para um sistema voltar ao normal na produção dela, ou pelo menos próximo do normal. Mudou o modelo de produção na China? Mudou. Porco de fundo de quintal, pequeno produtor, resto de comida, zero. Vai ficar muito pouco a participação desse tipo de criador no processo. Vai vir o quê? Vai vir as grandes criações de suíno integradas na China, usando o quê? Usando milho e farelo de soja. Ou seja, há hoje um aumento na demanda de milho no mercado internacional e de soja também. A China importou em 2020 102 milhões de toneladas de soja. Por quê? Porque ela vai precisar de mais farelo de soja para atender a criação, especialmente de suínos. Então, isso vai provocar o quê? Um aumento no preço da soja no mercado internacional. $14 o bushel já chega em Chicago. Isso vai repercutir aqui no Brasil. Hoje o preço no porto é alguma coisa próxima já de R$160 a saca de soja no porto nos portos do sul do Brasil, especialmente Paranaguá. O que acontece? Você tem um aumento no preço do farelo de soja e você tem uma expectativa no primeiro semestre do ano que vem dos preços do milho se permanecer elevados, acima de R$80 base São Paulo. Então o que acontece? 75% do custo de produção do suíno está centrado no milho e no farelo de soja. Será que o mercado internacional vai conseguir pagar um preço que compense isso? É uma grande dúvida. O mercado interno brasileiro está extremamente prejudicado pela questão da pandemia. Você teve um aumento de desemprego, diminuição de renda da grande parte da população, especialmente aquela população que depende de serviços. Então, todo esse contexto, não há uma expectativa de grandes condições que o mercado interno absorva. Então, nós devemos exportar. E será que a China vai continuar com essa mesma voracidade em termos de buscar carne suína no mercado internacional? Essa é uma boa pergunta e uma boa razão de reflexão para o senhor e para a senhora que trabalha com suínos. Chegou a hora do quadro Soluções na Fazenda com a Cemex. Você vai conferir de perto mais um desses resultados. Olá, os amigos que nos acompanham pelo canal do Boi, é um prazer tê-los conosco nesta que é a segunda edição do programa Cemex Soluções na Fazenda. Eu sou Daniel Carvalho, gerente de mercado da Cemex do Brasil e tenho um conteúdo muito interessante para você. Nós já trouxemos aqui uma discussão interessante sobre a cria, a recria e até o início da engorda, pensando no boi do futuro, pensando no bezerro de hoje que vai ser o boi super precoce de amanhã. Agora a pergunta que a gente tem para o João é referente a período de coxo, ou seja, quantos dias, qual o período ideal de coxo para se fazer um boi super precoce. E aqui nós estamos falando obviamente de energia na dieta. O que é a tal da densidade energética, João? Daniel, período ideal de coxo. Não tem o período ideal. No final das contas, considerando ali que o animal ele vai desmamar com 8 meses, ele tem mais 6 meses até ele ser abatido. Então são 180 dias que basicamente ele já está no coxo. Então nos primeiros 90 dias ele está nessa dieta de recria, uma dieta com mais proteína, e nos últimos 90 dias ele vai para essa dieta com mais densidade energética. É o momento que eu trago a proteína da dieta para 12%, 13%, dependendo do consumo, e coloco bastante amido, bastante milho. O que eu quero fazer nesse período final? Aproveitar a curva de deposição de tecido, curva de deposição de gordura. E ali sim, com bastante energia, eu colocar bastante gordura nesse animal. É esse momento, pessoal, que a gente precisa, é o momento da gente colocar a cereja do bolo no animal super precoce. Então, alta densidade energética na dieta por um período de confinamento relativamente curto em engorda, 90 dias, mais longo em confinamento, somando a recria. Gostou desse conteúdo? Aproveita para entrar no nosso site, na nossa página de acesso e sugerir outros que tenham relevância para você. Tá vendo também esse QR Code? Aproveite para baixar o app Cemex Brasil. Você vai ver uma experiência diferente de consultar material genético para o seu rebanho. Não percam e até a próxima!
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma redução de 8,1% na área cultivada do algodão no Brasil, não passando aí de 1,5 milhão de hectares. Já a produção, segundo a estatal, deve ficar em cerca de 2.700.000 toneladas na safra 19/20. O mercado mundial, que foi impactado significativamente pela pandemia e se reergueu, ainda poderá sentir os efeitos do coronavírus na próxima safra. Isso porque a safra atual teve mais de 60% do seu volume comercializado. Você vai ver detalhes em uma entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff com o Júlio Busato, que assumiu a presidência da Abrapa agora no mês de janeiro. Isso mesmo, converso com o Júlio Busato, ainda vice-presidente da Abrapa, mas a partir do dia 1º de janeiro ele será o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Seu Júlio, primeiramente eu começo te parabenizando aí pelo novo cargo que será assumido muito em breve e eu vou te perguntar sobre as perspectivas para o setor em 2021, depois de um ano tão desafiador com essa pandemia de coronavírus que impactou o mercado do algodão diferente de outras cadeias produtivas, né? Como sempre, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Tudo bem. Olha, realmente foi um ano muito difícil. Para você ter uma ideia, o mundo consumia 27 milhões de toneladas de algodão e no auge da pandemia isso caiu para 22 milhões de toneladas. E isso teve um reflexo muito grande nos preços na Bolsa de Nova York, né? E o preço pago para o produtor também. Felizmente, nós tivemos uma retomada nesse mercado e que, inclusive, ela aconteceu com uma velocidade maior do que aquilo que nós imaginávamos, né? Parece que as pessoas, por ficarem mais tempo em casa, usaram mais uma roupa mais confortável, e o algodão é uma roupa mais confortável e de uma fibra natural. Então, realmente, hoje o mercado mundial já retomou a 25 milhões de toneladas, sabe? Foi um crescimento bastante rápido, né? Claro que o efeito ainda continua, os preços não voltaram à normalidade. Em setembro de 2018, nós vendíamos um algodão a $1,71 o quilo, e hoje nós estamos vendendo um quilo de algodão a $1,45 o quilo. Então, realmente houve uma perda no faturamento, houve uma perda na rentabilidade da cultura do algodão e que isso forçou uma redução da área de plantio e, infelizmente, para a próxima safra, o Brasil vai plantar uma área 15% menor de algodão do que nós plantamos no ano passado. Seu Júlio, e essa menor rentabilidade, né, a questão da área e da produtividade, ela como que deve ficar em relação aos preços? O que vocês esperam de preços? Qual o patamar, tanto em Nova York quanto nos preços internos aqui no Brasil, que são divulgados diariamente aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias? Qual que é a perspectiva da Abrapa? Olha, é muito difícil dizer isso porque nós não somos formadores de preço, né? Quem vai formar o preço realmente é essa demanda, se ela vai continuar aquecida nesse ritmo ou não, né? Parece que vai continuar, né? Agora, nós não esperamos assim, nesse ano, ou nessa próxima safra para 2021, uma mudança muito grande nesses preços, né? Tanto que os produtores, nesse momento, já venderam praticamente 60% a 70% daquilo que vai ser produzido. Nós acreditamos numa melhora a partir de 2022. E aí sim, talvez, a gente tenha um outro ciclo de bons preços, como nós vínhamos tendo nos últimos 3 anos, antes de acontecer o coronavírus. Seu Júlio, agora olhando para o futuro promissor, né? A Abrapa, assim como outras associações ligadas diretamente à cadeia do algodão aqui no Brasil, também lançaram, né, em um evento virtual o projeto Cotton Brasil. O objetivo, então, para a gente entender, é colocar o país no topo do ranking de exportação mundial de algodão até 2030. Como que isso vai ser feito? Me conta. Olha, com certeza. Para você ter uma ideia, os cotonicultores brasileiros fizeram um
feito, né? Nós conseguimos, em 3 anos, dobrar a produção brasileira de algodão e nós conseguimos nos tornar o 4º maior produtor mundial de algodão e o 2º maior exportador mundial de algodão, né? E com o lançamento do Cotton Brasil, nós hoje, vamos dizer assim, nós colocamos um pé lá na Ásia, e a Ásia é 95% do mercado de exportação do algodão brasileiro. Então hoje a Abrapa tem um escritório em Singapura, junto com a Apex, junto com o governo brasileiro, e nós estamos lá com 2 objetivos. Primeiro, divulgar mais o algodão brasileiro, a qualidade do algodão brasileiro, a confiabilidade que os cotonicultores brasileiros possuem, bem como também agregar valor à fibra do algodão brasileiro. Olha, nós fizemos um levantamento e realmente, na média, o algodão brasileiro ele é melhor do que o algodão dos nossos colegas agricultores americanos, né? Só que nós precisamos organizar um pouquinho melhor esse nosso algodão, e eles têm hoje um preço pago na Ásia maior do que o algodão brasileiro. Então o objetivo do Cotton Brasil realmente é conquistar mercado e valorizar mais a pluma do algodão brasileiro. Perfeito, seu Júlio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Esse foi então o Júlio Busato, a partir do dia 1º de janeiro, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. É com vocês. Ainda falando sobre o consumo global do algodão, que caiu para 22 milhões de toneladas no auge da pandemia, como você acabou de ver na entrevista com a Abrapa, a USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou o levantamento mostrando que o consumo no mundo já recuperou o patamar de 25 milhões de toneladas. E agora eu pergunto para você qual que é o futuro da genética, onde que nós estamos e onde nós pretendemos chegar. É isso que a gente acompanha na reportagem da Kylie Rodrigues. Para falar do futuro da genética, eu converso com Luiz Otávio, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, ele também que é melhorista, e vamos saber quando o assunto é pecuária. Onde estamos, Luiz Otávio? Na realidade, quando fala-se de genética dentro da pecuária, a visão que hoje está se buscando é uma visão holística, que não é só a genética e não é só o meio ambiente, e sim o conjunto de todas as operações que envolvem a pecuária, trabalhando sinergisticamente para uma produção sustentável de carne. A genética começou lá com Mendel e foi sendo não modificada, mas incrementada para chegar aonde chegamos hoje. Para o pesquisador, o momento requer melhores valorizações das avaliações genéticas. Junto vêm os índices econômicos, que ajudam na seleção dos animais para a reprodução. As características objetivas são trabalhadas no melhoramento. Também tem características outras de funcionalidade do animal, que possivelmente serão avaliadas também objetivamente, através de scores, e que isso vai contribuir bastante. Mas sempre o selecionador tem a palavra final em termos do critério de seleção. Agora, ele tem que respeitar os objetivos que ele traçou para comercialização dos seus animais, de uma forma que eles venham a participar de uma forma importante na cadeia produtiva da carne sustentável. A estruturação do rebanho é fundamental. O criador precisa identificar no plantel quem é núcleo e quem é multiplicador. É necessário alinhamento entre sistema comercial e melhoramento. As avaliações genéticas, que são unirraciais hoje, serão multirraciais futuramente. Com a genômica, nós vamos poder chegar a esse passo num futuro, acho eu que não muito distante. Eu acho que vem por aí, basta ter um pouco
menos de vaidade entre nós, pesquisadores, e politicamente ser mais acertada, é a elaboração de um sumário de base única. Eu não chamo sumário único, e sim sumário que junte as bases, e esse sumário se faça em conjunto com todos servindo a todos os programas de melhoramento. A conexão entre o setor que produz genética e o setor que usa dessa genética para produzir carne. Então, a disseminação dessa genética, eu acho que vai ser mais organizada. O uso de maior número de alimentação genética, de variabilidade genética, vai ser respeitado cada vez mais, para possibilitar ganhos maiores dentro do melhoramento. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Vou seguindo agora para mais um intervalo comercial, mas eu quero fazer um combinado com você que está em casa. Dá tempo de você ir tomar um cafezinho rapidinho, dá tempo também de você pegar o seu celular e mandar um WhatsApp para a gente com a sua dúvida, sua sugestão, seu abraço para alguém que você quer mandar. O número é esse que está aí na tela, 67 998 63 1001. E aí você volta para acompanhar o próximo bloco, porque a gente vai falar sobre um levantamento realizado pela Ação Estratégica Empresária focada em marketing no agronegócio, que aponta uma procura maior por queijos e cafés especiais durante a pandemia do Covid-19. Enquanto isso, você também fica com a previsão do tempo para a região norte e nordeste do Brasil. Sete horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. A pandemia do Covid impôs restrições à circulação das pessoas e limitou e muito a frequência em bares e restaurantes. E o consumidor passou a comer e beber mais em casa, preparando o próprio alimento. A situação mudou o comportamento das pessoas. O consumidor passou a valorizar mais a alimentação, voltou a sua atenção para os rótulos dos produtos e ficou muito mais exigente. Um levantamento da Ação Estratégica, empresa focada em marketing no agronegócio, aponta uma procura maior por queijos e cafés especiais durante a pandemia. Para Rodrigo Capella, os produtores rurais e as indústrias precisam ficar atentas, pois essas mudanças de hábito na alimentação vieram para ficar. Quem vai falar mais sobre esse assunto para a gente é o jornalista Walter Puga Júnior. Durante a pandemia, o consumidor mudou alguns hábitos, passou a consumir alguns produtos, notadamente produtos chamados de especiais. Isso já foi apontado em algumas pesquisas, inclusive da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. Mas nós temos agora um estudo da Ação Estratégica, empresa voltada para a área de marketing, que é dirigida por Rodrigo Capella, que está aqui comigo. Capella, obrigado por ter recebido o convite, aceito o nosso convite. Vamos explicar o que está ocorrendo com o consumidor nesse período de pandemia. Alguns hábitos mudaram mesmo, né? Exatamente, meu amigo Walter Puga Júnior, uma lenda do agronegócio brasileiro. É um enorme prazer em conversar contigo e falar sobre um assunto importantíssimo, que é a mudança de hábito de consumo do brasileiro. Nós observamos essa mudança de hábito em dois mercados específicos, que é o de queijos e o de café, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, o que ocorreu no mercado de queijo? Porque o Brasil, você mesmo aponta no seu estudo, na média de consumo de queijo, quilo por habitante ano, está entre os menores do mundo, Perde para a França, Grécia, Estados Unidos. Em média, o habitante brasileiro consome apenas 5 quilos de queijo por ano. Agora, essa mudança de hábito trouxe um aumento de consumo? Não, Apenas uma busca por outros produtos. O que você detectou no estudo? Meu amigo, nós identificamos que durante a pandemia, dois movimentos específicos ocorreram. O primeiro é o faça você mesmo. Então as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, a preparar o almoço, a preparar o jantar, a buscar experiências únicas e especiais com o alimento. Além do faça você mesmo, nós observamos que está crescente a valorização do alimento, ou seja, as pessoas procurando identificar mais a origem, procurando identificar mais os ingredientes,
a forma como os alimentos são produzidos. Então, no mercado de queijos, por exemplo, o faça você mesmo e a valorização do alimento contribuíram para que as pessoas buscassem mais queijos especiais. Você pontuou bem. O brasileiro consome em média 5 quilos de queijo ao ano. Ele perde para a Argentina, que consome cerca de 11, perde para os Estados Unidos, que está na faixa de 14 quilos por ano, e também para a França, que está aí na faixa de 27, meu amigo, 27 quilos de queijo ao ano, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, segundo a ABIC, são produzidos cerca de 1,12 milhões de toneladas de queijo. Desses, 65% são mussarela. Apenas cerca de 10% são de queijos especiais. Está aí uma grande oportunidade para o produtor brasileiro. Nós fizemos aqui na Ação Estratégica um estudo sobre queijos especiais baseado em uma plataforma muito interessante que se chama Google Trends. E essa plataforma analisa os termos buscados no Google. E de 2004 a 2020, por exemplo, cresceu absurdamente a procura por queijo brie, queijo gouda e queijo steppe no Google. Se a gente fizer um recorte e analisar, por exemplo, os 3 últimos meses de 2020, a gente vai constatar que houveram picos, por exemplo, de procura por queijo brie em novembro e em dezembro de 2020. Acredito muito que por conta das proximidades das férias e por conta também da proximidade do Natal, onde as pessoas querem cozinhar, querem ter acesso a ingredientes especiais, querem, por exemplo, colocar um queijo brie junto com damasco em uma massa, por exemplo, ou querem buscar um queijo steppe para fazer uma degustação com vinho, entre diversas outras possibilidades. Então, está crescente a procura por queijos especiais, queijo brie, queijo steppe, queijo gouda, entre diversos outros tipos de queijo. E acredito, sim, que se o mercado de queijos especiais, se a produção de queijos especiais está em cerca de 10%, tudo indica que nos próximos anos a gente vai ter ainda uma produção maior de queijos especiais, meu amigo. Agora, vamos falar também sobre o seu estudo voltado para o café. Café também teve, vamos dizer assim, cafés especiais ganharam espaço no dia a dia do brasileiro? Com certeza, meu amigo. Um dado muito interessante do Euromotior aponta que o mercado de cafés especiais está em cerca de 15%, né? Cresce 15% ao ano. Enquanto esse dado no café tradicional está em cerca de 3%, né? Cresce 3% ao ano. Então a gente está falando de um crescimento de 15% ao ano dos cafés especiais contra 3% dos cafés tradicionais, né? E o estudo, meu amigo, apontou, por exemplo, que o termo café arábica teve uma grande procura em novembro e em dezembro de 2020. Acredito muito que em novembro, por conta das proximidades das festas e também da Black Friday, né? Então as pessoas procuraram muito café arábica para comprar pela primeira vez, muitas vezes comprar com desconto nos varejistas, né? Subiu demais a procura por café arábica. E o café arábica remete demais a cafés especiais. Nós temos o Novo Mundo, nós temos o Bourbon amarelo, nós temos o Bourbon vermelho, e fazendo um recorte, fazendo uma comparação do Bourbon amarelo com o Bourbon vermelho, né? O estudo apontou que o Bourbon amarelo, ele é mais procurado no Google, né? A ferramenta Google Trends apontou isso,
que o Bourbon amarelo ele é mais procurado no Google do que o Bourbon vermelho. Acredito que por conta do Bourbon amarelo ser mais doce, ser mais suave e ser com certeza uma excelente opção para quem quer começar a degustar cafés especiais, meu amigo. Bom, você acaba de ver aí os estudos, né, da ação estratégica dirigida pelo Rodrigo Capella. Rodrigo, eu gostaria de perguntar, essa tendência, essa mudança de consumo, ela veio para ficar ou com o fim da pandemia nós voltaremos ao consumo anterior? Ela veio para ficar, meu amigo. Cada vez mais, as pessoas elas querem degustar novos alimentos, querem ter uma experiência personalizada, especial. E quando me perguntam, Capella, como o produtor rural pode atingir esse público? Como ele pode atingir os consumidores de cafés especiais e de queijos especiais? O produtor rural, ele precisa oferecer uma experiência personalizada, uma experiência única, né? Então, criar uma marca forte, mas, por exemplo, na embalagem do produto, sinalizar que o queijo brie, por exemplo, pode ser utilizado junto com damasco em uma massa, que o queijo steppe pode ser degustado com um tipo de vinho, sinalizar que um café especial como o Bourbon amarelo, por exemplo, pode ser utilizado com outro tipo de alimento, dar indicativos e experiências para o consumidor final vai fazer toda a diferença. Quanto mais o produtor rural oferece experiências, sinaliza, compartilha informação no seu rótulo e informações sobre o seu produto, mais ele vai estar em sinergia com o consumidor final e isso vai fazer toda a diferença. Esses hábitos, meu amigo, eles vieram para ficar e com certeza são aí mercados, né? Queijos especiais, cafés especiais, são mercados muito importantes para o produtor rural ficar atento, meu amigo. Bom, eu agradeço mais uma vez a entrevista de Rodrigo Capella, da Ação Estratégica, as tendências de consumo. Você viu, né? Café especial, queijo especial, outros hábitos, outros institutos de pesquisa já analisam as mudanças que ocorreram nesse período de pandemia no Brasil e no mundo. E você terá mais informações ao longo da programação, ao longo da nossa programação neste ano, mais informações sobre o que ocorre com o consumidor. Walter Puga Júnior, de São Paulo. A gente vai dando sequência com Bom Dia Produtor. Vou mandar um abraço para a Vanilda Valentim, lá de Dourados, que está ligada aqui na nossa programação. A gente fala agora sobre equinos e o preparo deles para as provas, né, para trabalhar, né, em competições esportivas. É uma atividade que exige aí bastante atenção a todos os detalhes. E eu fui lá na Fazenda Gruta Azul conferir de perto todos esses detalhes. O olhar atento e o contato com cada equino é para verificar se existe algum problema com os animais. Todos pertencem à raça quarto de milha, conhecidos por serem robustos, dóceis e velozes. Na Fazenda Gruta Azul, todos os procedimentos são feitos com muita cautela. Nós praticamos a modalidade de apartação e os animais têm uma rotina diária de treinamento. O treinamento da prova mesmo, né, como se estivesse fazendo prova, treinando do boi, flexionando, acertando as posições, porque é uma prova muito técnica, com julgamento geralmente feito por juízes americanos, então a gente acaba ganhando no detalhe. Então eles são treinados diariamente para estarem 100% quando estão chegando na prova. É muito comum que os equinos tenham problemas relacionados ao casco, como por exemplo a claudicação. É importante estar atento a todos os detalhes, fazer o raio-x, analisar os animais andando e conferir as ferraduras. Se esses cuidados não forem tomados, o animal pode ser prejudicado nas competições. Para a apartação, geralmente os problemas mais encontrados são lesões nos membros posteriores, porque eles têm que apoiar no posterior e voltar, girar em cima desse membro para voltar para cercar o boi, né? Então geralmente são localizadas ali no membro posterior. Aqui na fazenda a gente tem uma baixa incidência de lesões porque eu procuro sempre soltar os animais. Quando eles voltam das competições a gente deixa eles uma época soltos, em treinamento, porém soltos no piquete para relaxar a musculatura. Após um treinamento um pouco mais intenso a gente também solta.
e sempre tendo esse cuidado aí para não sobrecarregar os membros deles. E se engana quem pensa que só os animais recebem cuidados especiais. A Patrícia também passa por um processo rigoroso de disciplina no preparo para as provas. É uma dupla, uma equipe ali, cavalo e cavaleiro. Então o treinador faz treinamento diário também, né? E nós amadores temos uma rotina aí de treinamento periódico. A gente não mora aqui na fazenda, né? Então geralmente a gente vem treinar. Esse período aí que a gente ficou sem provas, a gente acabou vindo aqui passar o isolamento na fazenda, então a gente ficou um pouco mais próximo dos animais. Depois de todo o preparo, é hora de ir em busca do grande prêmio. E foi do lado de uma grande competidora que nós encerramos a reportagem. Bom, e agora estou eu aqui, a Plain Star Gun, que vai competir daqui a alguns dias, e a Patrícia, e juntos nós encerramos essa reportagem direto de Dois Irmãos do Buriti. Se você quiser mais detalhes sobre os preparos esportivos, tem matéria lá no portal sba1.com. Agora a gente vai ver uma matéria lá do Paraná sobre o sistema de integração lavoura-pecuária, uma técnica que está sendo muito recomendada por diversificar a propriedade, intensificar a produção e ainda traz muitos ganhos ambientais. Você vai ver detalhes com o nosso companheiro Mauro Andrade. Integração lavoura e pecuária é um sistema que alterna na mesma área a produção animal e culturas agrícolas, trazendo benefício para as duas atividades. Quando bem conduzido, o sistema melhora a qualidade do solo, que é a base para altas produtividades. O sistema ILP, ou Integração Lavoura-Pecuária, consiste, como o próprio nome já diz, na integração entre duas atividades numa propriedade rural, que é a agricultura e a pecuária. Então é o cultivo de espécies vegetais e na mesma área é aproveitada para realizar a atividade de criação animal. O sistema traz muitas vantagens, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista econômico, porque ao se realizar a soltura dos animais após a colheita da lavoura de milho, por exemplo, você vai aproveitar, né, o agricultor vai estar aproveitando aquela área que estaria em pousio até o próximo ciclo de cultivo para realizar a criação dos animais e com isso obter uma outra fonte de renda a mais do que apenas a agricultura. Eu resolvi entrar na pecuária junto com a roça através de vendo alguma reportagem em televisão, né? E eu achei muito interessante você fazer uma rotação de cultura e onde você aproveita depois o capim, a palhada para o gado, né? Quando você tira o milho, você colhe o milho, aí você tem uma janela de 40, 60 dias onde você usa o gado, onde uma terra ia estar parada, né? Criando mato, desenvolvendo mato, e ela vai estar me dando um retorno muito grande, que ela dá em média de 1 quilo por dia de rentabilidade no animal. E o meu pasto está descansando para quando eu vou mexer com a roça, né, plantar o soja de novo, meu pasto já está recuperado de novo. Que é uma época de seca, normalmente ninguém tem pasto e ali o gado tem um pasto verde. Muito vantajoso porque é uma coisa que você vai economizar na dessecação para o próximo plantio e você tem a rentabilidade do gado, né, que é muito favorável. 1 quilo por dia no capim verde, sem ração, sem nada. De Jataizinho, no Paraná, Mauro Andrade. É hora de mais um intervalo por aqui. Se você tem dúvida ou sugestão para mandar no nosso WhatsApp, o número já entrou aí na tela, é 67998631001. Eu lembro a você que a gente mostrou uma reportagem aqui sobre produtores que foram invadidos aqui no Mato Grosso do Sul. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, aproveita esse mesmo número, 998631001. Não esquece do DDD, que é 67, para mandar a sua dúvida, o que você quer saber sobre esse assunto. Nós vamos receber nos nossos estúdios no dia 15, próxima sexta-feira, uma advogada especialista na causa que vai tratar desse tema junto com a gente. A gente vai ficar por dentro aí, ainda tem o final das reportagens para você acompanhar. No próximo bloco a gente ainda conta com a participação do Walter Puga Júnior, direto de São Paulo, falando sobre as primeiras movimentações financeiras do dia. Enquanto isso, dá para você ir pegar mais um copo de café, mais uma xícara de café e aí mandar uma mensagem para a gente. Você fica agora com a previsão do tempo para a região sul e também para a região sudeste. Eu volto já.
Tô de volta por aqui, 8 horas e 10 minutos. E você sabe que no último bloco do Bom Dia Produtor tem a participação da nossa querida Kaile Rodrigues, que está lá na redação, pronta para trazer as primeiras informações do dia. Vai entrar aqui na tela para a gente. Kaile, bom dia, seja bem-vinda ao canal do Boi. Conta para a gente o que você traz de informação nessa manhã. Olá, Vinícius, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Vinícius, olha só, o número de trabalhadores no setor de agronegócios alcançou 16,94 milhões no terceiro trimestre de 2020, 1,3% mais que entre abril e junho. Na comparação, o número total de ocupados no Brasil registrou uma redução de 1,06%, equivalente a cerca de 883 mil pessoas. Segundo pesquisadores do CPEA, o mercado de trabalho no agronegócio mostrou de julho a setembro que já está se recuperando no período mais crítico da pandemia. E a participação do setor no mercado de trabalho total alcançou 20,55%. Então, mesmo com a pandemia, houve uma recuperação no terceiro trimestre de trabalhadores no setor em 2020. Só para a gente entender, viu, Vinícius? Perfeito, Kaile, eu sei que você também tem informações sobre a estiagem lá no Paraná. Conta para mim um pouquinho mais sobre isso. Vinícius, olha só, essa situação tem preocupado os agricultores, viu? Isso porque a falta de chuva vai prejudicar com perdas ou ao menos queda de produtividade para as próximas safras. A falta de chuvas em setembro fez o plantio da soja atrasar, forçou o replantio em algumas áreas e vai mudar também a data da colheita. Mesmo impacto pode atingir a semeadura do milho, que vem na sequência. Além dos atrasos, a previsão do tempo para os próximos meses não anima os agricultores, pois a chuva não se mostrou suficiente para fortalecer as plantas que já estão formadas aí na lavoura. Situação bem diferente aqui de Campo Grande, né, Vinícius, aqui no Mato Grosso do Sul, que nessa última semana tem chovido bastante por aqui, né? É verdade, hein, Kaile? Choveu bastante ontem, inclusive eu tomei chuva vindo trabalhar, mas está tudo certo. Obrigado pela sua participação, viu? A gente conta sempre com você. Você acompanhou então as primeiras informações aí da Kaile Rodrigues, direto da nossa redação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mudo de assunto, fala agora do governo de São Paulo, que revogará os decretos que provocam alta no recolhimento de ICMS no estado e que provocaram um tratoraço dos produtores rurais ontem, quinta-feira, em mais de 100 cidades do interior paulista. A gente segue agora para São Paulo para conversar com o Walter Puga Júnior, que traz assuntos sobre isso. O Puga vai entrar para a gente na tela. Saiu a Kaile, entrou o Puga, meu amigo, obrigado pela sua participação. E aí, Puga, o que aconteceu? O que isso vai trazer de benefício para os produtores? Me conta um pouco desse cenário. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, de fato, o governo de São Paulo recuou e retirou aquele aumento no ICMS que iria incidir sobre insumos agropecuários, alimentos, inclusive hortifruti granjeiros, leite, carnes, peixes. Resumindo, pressão dos produtores rurais, sociedade já reclamando o aumento dos produtos alimentícios, isso tudo gerou um recuo do governo do estado de São Paulo. Ele decidiu manter as taxas antigas do ICMS que incidiam sobre produtos agropecuários. A confirmação veio do secretário de Agricultura do estado de São Paulo, o Gustavo Diniz Junqueira, e deve ser publicada no Diário Oficial em mais alguns dias. O fato é que o governo decidiu revogar mesmo essa decisão que foi tomada lá atrás, né, no final do ano passado. Isso gerou aí uma série de problemas. Para você ter uma ideia, a preocupação dos produtores era inclusive com energia elétrica, porque quem consumisse mais de quilowatts mês pagaria não mais 0% de ICMS, mas 12% de ICMS, 13% de ICMS. Era uma alta muito acentuada. Agora, de todas as reivindicações dos produtores rurais, ficaram de fora o etanol e o diesel, que não foram discutidos, segundo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura, comentava ontem. Eles sobem mesmo de 12% para 13,3%. A decisão do governador João Dória não foi evitar qualquer tipo de manifestação, disse o secretário, mas sim evitar uma mudança no modelo de cobrança tributária do setor agropecuário. Foi um recuo que, no entanto, não fez com que o tratoraço fosse, vamos dizer, desarmado, né? A notícia, a decisão do governador saiu na quarta-feira
pouco antes das 10 horas da noite. O tratoraço estava marcado para as 7 da manhã e ele ocorreu, como você bem lembrou, em mais de 100 cidades do interior de São Paulo. Os produtores estavam mobilizados e continuaram mobilizados. A expectativa agora é de que haja publicação oficial dessa revogação de aumento de ICMS. A preocupação, olhando para o Brasil como um todo, era de que, se esse aumento continuasse aqui em São Paulo, poderia também estimular outros governadores a provocar aumento de ICMS em outras regiões do país. Portanto, o apoio que receberam os produtores rurais de São Paulo foi muito grande, não só porque incidia em São Paulo, mas outros estados também, produtores mostraram seu apoio ao tratoraço, vamos dizer, a manifestação de repúdio a esse aumento dos produtores de São Paulo. A expectativa agora é esperar uma publicação oficial da revogação desses decretos, né? E, enquanto isso, os produtores continuam negociando com o governo do estado uma redução de alíquota aqui ou ali para facilitar os negócios. Agora, eu gostaria de lembrar, viu, que nós temos um outro probleminha aí, aliás, um problema que está sendo, vamos dizer, maior lá nos Estados Unidos. Viu? Os Estados Unidos já têm exportações no valor de 4 bilhões de dólares correndo risco por conta de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Viu? Os Estados Unidos têm 4 bilhões em exportações agropecuárias que podem ser afetadas de um modo ou de outro em decorrência desse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Um estudo feito pelo Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que o acordo precisa ainda ser ratificado por parlamentares, tanto na Europa como aqui, mas já está em andamento e os americanos já começam a avaliar os prejuízos. Um dos produtos americanos que podem ser prejudicados é o etanol, viu? Que tem 28% de participação nas importações da União Europeia, segundo estudo do USDA, né? Entre 2015 e 2019, a fatia de mercado do etanol americano, para você ter uma ideia, no mercado europeu, ficou em 22%, enquanto a do etanol do Mercosul era de 7%. Nesse acordo, essa relação muda e os americanos perdem mercado para o Mercosul, notadamente no caso do etanol, principalmente por conta do Brasil, né? Com o acordo com a União Europeia, o Mercosul terá uma cota de tarifa para 570 milhões de litros de etanol para uso industrial e outros, hein? Mais 253 milhões de litros de etanol para outros usos, incluindo combustível. Esse estudo do USDA observa que outros países também exportam etanol para a Europa, né? Mas não se sabe, por enquanto, quais países seriam mais afetados, além dos Estados Unidos. Agora, os norte-americanos não estão preocupados com o setor de carne, não. As exportações americanas de carne não seriam afetadas nesse acordo entre Mercosul e União Europeia, porque os Estados Unidos fizeram recentemente já um acordo bilateral com os europeus, que aumentou a cota de importação de carne americana para o bloco europeu. Pelo acordo bilateral entre Estados Unidos e Europa, a cota para a carne americana começou em 2020 com 18.500 toneladas e será até 35 mil toneladas em 2026. Bom, os americanos já estão preocupados com o que vai ocorrer num acordo entre Mercosul e União Europeia. E esses são os dois destaques no noticiário de hoje, mas eu gostaria de lembrar que no mercado financeiro nós tivemos ontem um avanço muito forte do dólar. O dólar chegou a passar de R$ 5,41, Vinícius. Produtor, o dólar à vista subiu ontem mais 1,82% e terminou perto de R$ 5,40 no fechamento do dia. Terminou a R$ 5,39 mais 99 na venda, perto do valor mais alto da sessão, que foi R$ 5,41. É a maior valorização do dólar desde 23 de setembro, quando o dólar lá atrás subiu 2,18%. E mais, é o maior patamar de encerramento desde 23 de novembro, viu? Quando o dólar chegou a passar de R$ 5,43. Então o dólar dispara e a tomada de fôlego do dólar frente a outras moedas do mundo, no exterior, né, é que ajudou a puxar o valor do dólar aqui também frente ao real, né? A moeda norte-americana no exterior se valorizava depois de atingir os valores mais baixos dos últimos 3 anos, né? Agora, o real já ocupa o posto de segundo pior desempenho global neste ano, com queda nominal de 3,86%. O real está melhor apenas que o rand sul-africano, que perdeu quase 5%. Agora, mesmo com a forte alta do dólar nesta quinta-feira, desta vez o Banco Central não foi ao mercado, como ocorreu na véspera, quando ele despejou 500 milhões de dólares no mercado.
E o Brasil tem aí um fluxo negativo de 3 bilhões e 900 milhões de dólares na conta comercial. A exportação, menos importação. Bom, há um déficit já neste mês, incluindo as operações financeiras, de 8 bilhões e 350 milhões de dólares. Em 2020, vale lembrar, né, deixaram o Brasil, através do câmbio, mais quase 28, né, mais de 27.900, quase 28 bilhões de dólares, o segundo pior resultado da história, depois daquele rombo de 4 bilhões e 760 bilhões, né, milhões de dólares de 2019, ou seja, muito recurso saindo do Brasil. E enquanto isso, enquanto o dólar disparava, nós tínhamos aí um índice Bovespa recorde, viu? Vamos agora falar do índice Bovespa, porque o mercado acionário brasileiro disparou ontem, né? Ele alcançou um patamar recorde por conta de valorização de commodities como petróleo e metálicos, né? Commodities metálicas como ferro, por exemplo. A Bolsa rompeu aquela marca inédita de 122 mil pontos, e isso tem um motivo, né? Tem uma razão. Aliás, tem 3 fatores fundamentais que provocaram essa alta no índice Bovespa. Primeiro, foi a confirmação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, ou seja, o presidente Donald Trump, depois de causar aquele tumulto, disse que a transferência de poder será tranquila. Isso pesou no mercado acionário ontem, todas as bolsas vinham em alta. Outro fator que impulsionou o mercado acionário brasileiro, né, foi o avanço da vacinação contra a Covid no Brasil. A perspectiva aí do Coronavac começar dia 25 de janeiro em São Paulo e também em outras regiões do país. O governo começa a mostrar que vai mesmo implementar a vacinação, e isso estimula, né, o mercado a apostar numa recuperação econômica rapidamente. A vacinação é um alívio, né, para esses problemas econômicos que todos os países vivem hoje, né. Fora isso, nós tivemos o peso das commodities agrícolas, né, das commodities metálicas, e commodities agrícolas que têm tido valorização, ferro e petróleo entre elas, né. Com esse novo impulso vindo aí de setores ligados a commodities, né, como ações da Vale, da Companhia Siderúrgica Nacional, nós tivemos uma disparada. Agora, é importante ressaltar, o telespectador fica atento, porque é o seguinte, é uma alta nominal, né? Então o índice Bovespa ontem subiu 2,76%, foi aos 122.386 pontos, deixando para trás aquele recorde anterior, lá de janeiro do ano passado, de 119.527 pontos, registrado há quase um ano, né, em 23 de janeiro. O volume financeiro também foi muito bom, mas vale lembrar que não estamos num recorde quando deflacionamos o índice Bovespa. Para que nós tenhamos o recorde que nós tínhamos lá atrás, em 2008, é preciso que a Bolsa passe de 130 mil pontos. O destaque ontem foram os papéis da Vale. Os papéis da Vale fecharam em alta de mais de 7%, por conta de alta no preço de commodities metálicas, inclusive o ferro. Ações da Vale foram a R$ 102,32. Vale lembrar que quando tivemos aquele acidente lá em Brumadinho, que causou muitos problemas para a Vale, as ações da empresa valiam R$ 42. Agora passaram de R$ 102. Fecharam a R$ 102,32, ontem alta de 7,02%. Como o volume de ações da Vale e da Petrobras são muito grandes, puxou o índice Bovespa. Agora, o salto na Bolsa marcado pelo forte avanço da Vale ontem, né, grande volume de negócios, para você ter uma ideia, 5 bilhões de reais negociados com papéis da Vale, é o maior giro financeiro entre todas as ações da Bolsa, responsável por quase 1/4, 25% de todo o giro da Bolsa ontem, que foi de 23 bilhões à tarde. Esses são dos maiores volumes de negociação de um papel desde 23 de agosto, quando houve aí um block trade dos papéis do BNDES. Né? Agora, vamos lá. O que acontece é que estamos entrando num novo ciclo de commodities, e é isso que é destaque no noticiário, não só no Brasil, mas internacional. Há uma forte recuperação, expectativa de recuperação econômica, construção civil, projetos de infraestrutura, isso traz as commodities metálicas em alta. Ferro sobe e sobe muito. Para vocês terem uma ideia, o petróleo já operava ontem na faixa de $54 o barril, agora o petróleo é negociado, eu estou acompanhando aqui, a $4,99 o barril, há uma oferta menor de petróleo no mundo, a OPEP decidiu reduzir a oferta, com a expectativa de recuperação de diferentes economias para este ano, já começamos a ter um movimento de alta aí. Isso influencia ações também da Petrobras e deve trazer a nossa bolsa em alta hoje.
mas ainda não é um recorde se deflacionarmos, se descontarmos o período de inflação. Portanto, é um recorde nominal, mas não é aquele recorde de 2008, quando a Bolsa tinha 73 mil pontos, pouco mais do que isso, nós tínhamos um recorde. Dolarizada, a Bolsa ainda não atingiu um recorde. Portanto, é um recorde nominal. Isso mostra uma recuperação da economia brasileira, uma atração de investidores estrangeiros? Sim, mas ainda não voltamos aos números que nós tínhamos lá atrás. De qualquer maneira, é um bom sinal. Há uma expectativa positiva em relação à recuperação econômica em diferentes países do mundo e também no Brasil. O produtor rural deve ficar de olho nas informações, porque a expectativa é muito boa a partir aí do início da vacinação, é o que sinaliza o mercado financeiro. Eu encerro por aqui minha participação, agora são 8 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Lembrando que você terá mais informações ao longo da nossa programação com a Agricultura BR e o Mais Pecuária no final do dia. É com você, Vinícius. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação, ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Bom, o Pulga sempre trazendo essas orientações para o produtor rural, é por isso que eu lembro a você e peço para que você continue acompanhando a nossa programação, assistindo Bom Dia Produtor, Agricultura BR, Mais Pecuária, porque durante a nossa programação nós trazemos essas informações que movimentam todo o setor do agronegócio. É muito importante que você, produtor rural, esteja atento a todos esses detalhes. O Bom Dia Produtor vai chegando ao final, mas eu lembro a você que daqui a pouco o programa fica disponível no nosso canal do YouTube, Canal do Boi. É só você ir lá, se inscrever, ativar o sininho, ficar ligado nas notificações, que a gente vai postando todas as nossas programações. De repente você quer ver alguma matéria de novo, de repente você quer ficar por dentro daquilo que você não conseguiu acompanhar, então é só ir lá no nosso canal, no Canal do Boi, e acessar também o portal sba1.com. Ainda tem o nosso Instagram, @canal do Boi 1, e também estamos lá no Facebook como Canal do Boi, e aí você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? Eu agradeço a sua companhia durante essa semana. Lembro a você que segunda-feira a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. Para você, uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Até a próxima!